Bom dia, gente. Então, estamos mais uma live aqui do Conversando com Deus, número 2. É isso aí. Estamos aqui quase na metade do livro, né? Sábado a gente não fez, tá? Eu falei que ia fazer, mas a gente não fez. Eu fui dormir muito tarde e daí aproveitei para dar uma descansada, que estava muito cansado, tá? Mas hoje a gente retorna segunda-feira, né? A gente paramos no início do capítulo 8. Olha aí, vamos lá. Tá? Então, vamos lá, capítulo 8. O interessante em conversar com Deus é que o Senhor sempre me deixa com mais perguntas do que respostas. Agora, eu tenho perguntas sobre política, assim como sobre sexo. Alguns dizem que são a mesma coisa, que na política tudo que você sempre faz é 3 pontinhos. Espere um minuto. O Senhor não vai dizer uma obscenidade, vai? Bem, sim. Achei que iria chocá-lo um pouco. Ei, pare com isso. Deus não deve falar assim. Então por que vocês falam? A maioria de nós não fala. É claro que fala. As pessoas que são tementes a Deus não falam. Ah, eu entendo. Vocês têm de temer a Deus para não ofendê-lo. E quem disse que eu me ofendo com uma simples palavra? E afinal, você não acha interessante o fato de que uma palavra que alguns empregam no auge da paixão para descrever um ótimo sexo também usam como o seu maior insulto? Isso não lhe diz nada sobre o modo como vocês se sentem a respeito da sexualidade? Eu acho que o Senhor confundiu as coisas. Não creio que as pessoas usem esse termo para descrever um momento sexual glorioso e realmente romântico. Ah, não? Você tem entrado em algum quarto ultimamente? Não. O Senhor tem? Eu estou em todos eles, o tempo todo. Bem, isso deveria fazer com que nos sentíssemos à vontade. O que? Está dizendo que vocês fazem coisas em seus quartos que não fariam na minha frente? A maioria das pessoas não se sente à vontade com ninguém observando, muito menos Deus. Contudo, em algumas culturas aborígenes, polinésias, o sexo é praticado abertamente. Sim, bem, a maioria das pessoas não chegou a esse nível de liberdade. De fato, elas considerariam esse comportamento regressão a um estado primitivo, pagão. Essas pessoas que você chama de pagãs têm um grande respeito pela vida, desconhecem o estupro e praticamente não há assassinatos em suas sociedades. Sua sociedade torna o sexo uma função humana muito natural e normal, uma coisa oculta e depois Sua sociedade torna o sexo uma função humana muito natural e normal, uma coisa oculta e depois mata as pessoas abertamente. Isso é obscenidade. Vocês tornaram o sexo tão sujo e vergonhoso, um tabu, que ficam constrangidos ao praticá-lo. Isso é besteira. A maioria das pessoas simplesmente tem um senso de propriedade diferente. Poder-se-ia dizer que maior em relação ao sexo. Elas o consideram em uma interação particular. Para algumas, é uma parte sagrada de seu relacionamento. Falta de privacidade não é o mesmo que falta de santidade. A maioria dos ritos mais sagrados da humanidade são realizados em público. Não confunda privacidade com santidade. Quase todos os seus piores atos são realizados em particular. E vocês reservam
apenas seus melhores comportamentos para ser mostrados em público. Isso não é uma ofensa, isso não é uma defesa do sexo público. É meramente uma observação de que privacidade não é necessariamente o mesmo que santidade e que a publicidade não a rouba de você. Quanto à propriedade, bom dia gente, bom dia. Quanto à propriedade, essa palavra e conceito comportamental por trás dela fizeram mais para acabar com as maiores alegrias de homens e mulheres do que qualquer outra construção humana, exceto a ideia de que Deus é castigador, que completou o trabalho. Aparentemente, o Senhor não acredita em propriedade. O problema com a propriedade, entre aspas, é que alguém tem de estabelecer os padrões, o que significa automaticamente que seus comportamentos são limitados, dirigidos, ditados pela ideia de outra pessoa do que lhe traria alegria. No tocante à sexualidade e a todas as outras coisas, isso pode ser mais do que limitador, pode ser devastador. Eu não consigo pensar em nada mais triste do que um homem ou uma mulher achando que gostaria de experimentar algo e depois se contendo por achar que aquilo com que sonharam, que fantasiaram, iria contra os padrões de propriedade. Note bem, isso não é algo que eles não fariam, é apenas algo que consideram inadequado. Não apenas no que diz respeito à sexualidade, como em toda a vida, nunca deixe de fazer algo apenas porque poderia ir contra os padrões de propriedade de outra pessoa. Se eu tivesse um adesivo em meu carro, estaria escrito nele: rejeite os padrões de propriedade. Eu certamente colocaria um aviso assim em todos os quartos. Olha só. Rejeite os padrões de propriedade. É porque assim, os padrões de propriedade eles vão criando o quê? Vão criando limitações, né? Peguei um torra, né? Vão criando padrões e vão criando limitações. Então, como que um ser ilimitado, um ser divino, vai ter uma propriedade? Não dá para ter. Por isso que ele fala, não guarde, né? Não se preocupe com tesouros, né? Aqui da terra, que estão sujeitos a ficar velho, né? Enferrujar, mas sim com tesouros da alma, né? Que é do espírito. Onde você vai rejeitar os padrões de propriedade, bem isso. Mas o conceito de certo e errado é o que mantém a sociedade unida. Como podemos viver em comum se não chegamos a um acordo sobre isso? Propriedade não tem nada a ver com os seus valores relativos de certo e errado. Todos vocês poderiam concordar em que é errado matar um homem, mas é errado correr nu na chuva. Poderiam concordar em que é errado possuir a mulher do próximo, mas é errado possuir a própria mulher? Ou fazê-la possuí-lo de um modo delicioso? Propriedade raramente se refere às limitações legais, mas frequentemente às questões mais simples do que é considerado adequado. O comportamento adequado nem sempre é aquele que, como vocês dizem, é do seu maior interesse.
Raramente é o comportamento que lhe traz mais alegria. Olha só, o comportamento adequado nem sempre é aquele que, como vocês dizem, é do seu maior interesse. Raramente é o comportamento que lhe traz mais alegria. Voltando à sexualidade, então o Senhor está dizendo que qualquer comportamento é aceitável, desde que haja consentimento mútuo de todos os envolvidos e afetados? Isso não deveria ser verdadeiro no que diz respeito a toda a vida? Mas, às vezes, nós não sabemos quem será afetado ou como. Você deve ser sensível a isso, deve ficar muito consciente. E quando não puder realmente saber e imaginar, deve ficar do lado do amor. A principal pergunta em qualquer decisão é: o que o amor faria agora? Amor por si mesmo e por todos os afetados ou envolvidos. Se você amar uma pessoa, não fará nada que ache que poderia prejudicá-la. Se houver alguma dúvida, esperará até ter certeza. Mas isso significa que as outras pessoas podem controlá-lo. Tudo que tem de dizer é que uma determinada coisa as prejudicaria e seus atos serão limitados. Apenas pelo seu eu, você não deveria limitar os seus próprios atos aos que não prejudicam as pessoas que amam. Apenas pelo seu eu, você não desejaria limitar os seus próprios atos aos que não prejudicam as pessoas que amam. As pessoas que amam? Mas e se você se sentir prejudicado por não fazer alguma coisa? Então deve dizer à pessoa amada a sua verdade, que está se sentindo prejudicado, frustrado, limitado por não fazer uma determinada coisa, que gostaria de fazê-la, que ela concordasse em que fizesse. Você deve tentar esse acordo. Tente chegar a um meio termo, uma linha de conduta que permita que todos saiam ganhando. E se essa linha de conduta não puder ser encontrada, então eu repetirei o que já disse. Trair a si mesmo para não trair outra pessoa é apenas disso, é apesar disso traição, a maior traição. Seu Shakespeare disse isso de outro modo. Para seres verdadeiros, é certo que, como a noite que segue-se ao dia, não podes ser desleal com nenhum homem. Então, trair a si mesmo para não trair outra pessoa é, apesar disso, traição, a maior traição. Então, gente, aqui fica a mensagem, acho que desse capítulo, né? Você tem uma vontade de fazer certas coisas, certo? Então você tem que conversar com a pessoa, entrar numa negociação, né? numa linha onde as duas pessoas vão se sentir ganhando. Se mesmo assim você conversar com outra pessoa e a pessoa não autoriza, né? Não conceder para você, vai ficar difícil. Então, porque você não pode se trair, entendeu? Mas o homem que sempre faz o que quer torna-se muito egoísta. Não acredito que o Senhor defenda essa atitude. Você presume que o homem sempre fará o que chama de escolha egoísta? Eu lhe digo que ele é capaz de fazer a melhor escolha, mas eu também lhe digo que a melhor escolha nem sempre é a escolha que parece ser boa para outra pessoa.
Em outras palavras, às vezes temos de nos colocar em primeiro lugar. Você sempre deve se colocar em primeiro lugar. Então, dependendo do que estiveram tentando fazer ou experimentar, farão as suas escolhas. Quando os seus objetivos de vida são muito elevados, suas escolhas também serão. Colocar-se em primeiro lugar não significa ser o que você chama de egoísta, mas ter consciência de si mesmo. O Senhor trata dos assuntos humanos com muita benevolência. É apenas através do exercício da maior liberdade que é conseguido ou até mesmo possível o maior crescimento. Se tudo o que você faz é seguir as regras de outra pessoa, então não cresceu, obedeceu. Ao contrário do que você imagina, eu não desejo a sua obediência. Obediência não é crescimento. E o que eu desejo é crescimento. E se nós não crescermos, o Senhor nos atirará no inferno, certo? Errado. Mas eu discuti isso no livro 1 e nós discutiremos detalhadamente no livro 3. Está bem. Então, dentro desses amplos parâmetros que o Senhor estabeleceu, posso fazer algumas últimas perguntas sobre o sexo antes de mudarmos de assunto? Vá em frente. Se o sexo é uma parte tão maravilhosa da experiência humana, por que tantos mestres espirituais pregam a abstinência? E por que tantos mestres foram aparentemente celibatários? Pelo mesmo motivo pelo qual quase todos eles têm sido descritos como pessoas que levam uma vida simples. Aqueles que atingiram um alto nível de compreensão colocam seus desejos carnais em equilíbrio com suas mentes e almas. Vocês são seres de 3 partes e a maioria das pessoas se experimenta como um corpo. Até mesmo a mente é esquecida depois dos 30 anos. Ninguém lê mais, ninguém escreve, ninguém ensina, ninguém aprende. A mente é esquecida, não é alimentada, não é expandida, nada lhe é acrescentado. O mínimo lhe é exigido. A mente não é estimulada, não é despertada, é aquietada, embotada. Vocês fazem tudo que podem para torná-la ociosa. Televisão, filmes, revistas sensacionalistas, seja o que for que fizerem, não pensam, não pensam, não pensam. Portanto, a maioria das pessoas leva a vida em um nível carnal. Alimenta e veste o corpo, enche-o de porcarias. Elas não leem um bom livro, quero dizer, um livro com o qual possam aprender algo há anos. Mas sabem, toda a programação semanal da televisão, há algo de muito triste nisso. A verdade é que a maioria das pessoas que não quer ter de pensar, elas elegem líderes, apoiam governos, adotam religiões que não exigem um pensamento independente. Facilite as coisas para mim. Diga-me o que fazer. A maioria das pessoas quer isso. Onde eu me sento, onde eu fico, como eu deveria cumprimentar, quando eu pago, o que você quer que eu faça, quais são as regras, quais são os meus limites. Diga-me, diga-me, diga-me. Eu farei isso. Alguém apenas me diga. Então elas ficam desgostosas, desiludidas, seguirão todas as regras, fizeram o que lhes foi ordenado. O que deu errado?
Por que isso se tornou desagradável? Por que não deu certo? Deixou de dar certo no momento em que elas abandonaram as suas mentes, as melhores ferramentas criativas que já tiveram. É hora de você reconciliar-se com sua mente. Seja um companheiro para ela, que tem se sentido muito só. Alimente-a. Ela tem estado faminta. Alguns de vocês, uma pequena minoria, compreenderam que tem um corpo e uma mente. Trataram bem de suas mentes. Ainda assim, mesmo entre os que respeitam suas mentes e as coisas da mente, poucos aprenderam a usar mais de 1/3 da sua capacidade. Se soubessem do que suas mentes são capazes, nunca parariam de partilhar suas maravilhas e seus poderes. E se você acha pequeno o número de pessoas que põem em equilíbrio em sua vida corpo e mente, o número que se vê como um ser de 3 partes, corpo, mente e espírito, é mínimo. Contudo, vocês são seres de 3 partes. Você é mais do que seu corpo, e mais do que um corpo, uma mente. Você está cuidando da sua alma? Está ao menos notando-a? Está curando-a ou aferindo-a? Está crescendo ou diminuindo? Está se expandindo ou restringindo? Sua alma está tão solitária quanto a sua mente. É ainda mais negligenciada. Quando foi a última vez que você sentiu que sua alma estava sendo manifestada? Que chorou de alegria, escreveu poesia, compôs música, dançou na chuva, assou uma torta, pintou alguma coisa, consertou algo que estava quebrado, beijou um bebê, encostou um gato em seu rosto, subiu uma colina, nadou nu, caminhou durante o pôr do sol, tocou harmônica, conversou até de madrugada, fez amor durante horas em uma praia, no bosque, harmonizou-se com a natureza, procurou Deus. Quando foi a última vez que você se sentou sozinho em silêncio, viajando para a parte mais profunda de seu ser? Quando foi a última vez que disse olá para sua alma? Quando você vive como uma criatura de uma só faceta, preocupa-se muito com os assuntos do corpo: dinheiro, sexo, poder, bens materiais, estimulações físicas e satisfações, segurança, fama, ganho financeiro. Quando você vive como uma criatura de 2 facetas, também se preocupa com os assuntos da mente: companheirismo, criatividade, estimulação de novos pensamentos, novas ideias, criação de novos objetivos, novos desafios, crescimento pessoal. Quando você vive como um ser de 3 partes, finalmente fica em equilíbrio consigo mesmo. Suas preocupações incluem assuntos da alma, identidade espiritual, objetivo de vida, relacionamento com Deus, caminho para a evolução, crescimento espiritual, destino final. Quando você evolui para estados de consciência cada vez mais elevados, realiza plenamente todos os aspectos de seu ser. Evoluir não significa desistir de alguns aspectos do eu a favor de outros. Significa simplesmente ampliar o foco, evitar o envolvimento quase exclusivo com um aspecto e reconhecer e amar genuinamente todos os aspectos. Então,
Por que tantos mestres defendem uma completa abstinência do sexo? Porque eles não acreditam que os seres humanos podem chegar a um equilíbrio. Acreditam que a energia sexual e as energias que cercam outras experiências mundanas é forte demais para ser contida, para produzir equilíbrio. Acreditam que a abstinência é o único caminho para a evolução espiritual, em vez de apenas um possível resultado dela. Mas não é verdade que alguns seres muito evoluídos desistiram do sexo. Não no sentido clássico da palavra desistir. Isso não é uma renúncia a algo que você ainda deseja, mas sabe que não é bom ter. Isso não é uma renúncia a algo que você ainda deseja, mas sabe que, entre aspas, não é bom ter. É mais uma sensação de saciedade, como quando não repete a sobremesa. Não porque a sobremesa não é boa, nem mesmo porque não é boa para você, mas simplesmente porque, embora tenha sido ótimo, você está satisfeito. Quando você consegue diminuir o seu envolvimento com o sexo, por esse motivo, pode desejar fazer isso. Como não desejar? Pode nunca decidir que está satisfeito e sempre querer essa experiência em equilíbrio com as outras experiências da sua vida. Não há nada de errado em agir assim. As pessoas sexualmente ativas não são menos qualificadas para a iluminação, menos evoluídas espiritualmente do que as sexualmente inativas. O que a iluminação e a evolução realmente o fazem abandonar é o vício em sexo, sua profunda necessidade de ter a experiência, seus comportamentos compulsivos. Do mesmo modo, sua preocupação com dinheiro, poder, segurança, bens materiais e outras experiências do corpo desaparecerá. Contudo, continuará a apreciá-las e deveria apreciar. A apreciação de toda a vida é o que glorifica o processo que eu criei. O desdém pela vida ou qualquer um de seus prazeres, até mesmo os mais básicos e físicos, é desdém por mim, o Criador. Olha só que profundo aí, gente. Bem profundo. Então a questão do sexo não é uma questão de quem faz é mais evoluído ou de quem não faz é. A questão é quais são as suas necessidades, né? Quais são as suas necessidades e quais são, né? O que você tem dentro do seu caminho como uma vontade ainda a ser manifestada, tá? Porque quando você diz que a minha criação é pecaminosa, do que está me chamando? Contudo, quando diz que a minha criação é sagrada, santifica a sua experiência com relação a ela e também a mim. Eu lhe digo que não criei nada desdenhosamente e, como o seu Shakespeare disse, nada é pecado, a menos que o seu pensamento o faça ser. Olha aí, ó. Eu lhe digo que não criei nada desdenhosamente e, como o seu Shakespeare disse, nada é pecado, a menos que o seu pensamento o faça ser. Isso me leva a algumas perguntas finais sobre o sexo. Qualquer tipo de sexo praticado por adulto livre e espontânea vontade é aprovado por Deus? Sim. Até mesmo o sexo depravado, sem amor, as relações homossexuais? Em primeiro lugar, vamos deixar claro, mais uma vez, que nada é desaprovado por Deus.
Eu não me sento aqui e fico julgando, dizendo que uma ação é boa e outra é má. Como você sabe, eu falei um pouco sobre isso no livro 1. Agora, dentro do contexto do que lhe serve ou não, em seu caminho de evolução, só você pode saber. Contudo, há um ponto em que a maioria das almas evoluídas concorda. Nenhum ato que prejudica a outra pessoa leva à rápida evolução. Também há um segundo ponto. Nenhum ato em que envolve outra pessoa pode ser realizado sem com seu consentimento e sua permissão. Agora vamos responder as perguntas que você acabou de fazer dentro do contexto dessas diretrizes. Sexo depravado. Se não prejudicar a ninguém, se for feito com a permissão dos envolvidos, que motivo alguém teria para considerá-lo errado? Sexo sem amor. O sexo sem compromisso é debatido desde o início dos tempos. Sempre que ouço essa pergunta, penso que gostaria de algum dia entrar em uma sala cheia de pessoas e dizer: se houver aqui alguém que nunca teve sexo fora de um relacionamento amoroso, profundo e duradouro, que erga a mão. Deixe-me apenas dizer que nada sem amor é o caminho mais rápido para a deusa. Se for sexo sem amor ou espaguete e almôndega sem amor, se você preparou o banquete e o consumiu sem amor, está perdendo a parte mais extraordinária da experiência. É errado perder isso? Aqui, mais uma vez, errado não pode ser a palavra exata. Desvantajoso seria melhor, dado o seu desejo de tornar-se o mais rapidamente possível um ser espiritual superior. Sexo homossexual. Tantas pessoas querem dizer que eu sou contra a homossexualidade ou o seu exercício. Contudo, eu não julgo essa escolha de vocês ou qualquer outra. As pessoas querem fazer todo tipo de julgamento de valor sobre tudo e eu estrago a festa. Não quero juntar-me a elas nesses julgamentos, o que é especialmente desconcertante para aqueles que dizem que eu os originei. Eu realmente observo que houve um tempo em que as pessoas pensavam que o casamento entre raças diferentes não era só desaconselhável, mas contra a lei de Deus. Surpreendentemente, algumas ainda pensam isso. Elas viam em suas Bíblias como as suas fontes autorizadas, como fazem a respeito de questões que cercam a homossexualidade. O Senhor quer dizer que pessoas de raças diferentes podem se unir pelo casamento? A pergunta é absurda, mas nem de perto tão absurda como a certeza de alguns de que a resposta é não. A pergunta é absurda, mas nem de perto tão absurda como a certeza de alguns de que a resposta é não. As perguntas sobre homossexualidade são igualmente absurdas. Você é quem decide. Eu não tenho um julgamento sobre isso, ou coisa alguma. Sei que vocês gostariam que eu tivesse. Isso tornaria as suas vidas muito mais fáceis, sem decisões a tomar, decisões difíceis. Tudo seria decidido para vocês. Não teriam de fazer nada além de obedecer. Isso não seria bem uma vida, pelo menos em termos de criatividade e poder pessoal, mas por outro lado, não haveria estresse. Deixe-me
fazer-lhe algumas perguntas sobre sexo e filhos. Em que idade é apropriado permitir às crianças tornarem-se conscientes da sexualidade como uma expressão de vida? As crianças têm consciência de si mesmas como seres sexuais, o que quer dizer como seres humanos, desde o início de suas vidas. O que muitos pais em seu planeta fazem agora é tentar não estimulá-las a perceber isso. Se a mão de um bebê vai para o lugar errado, entre aspas, vocês a tiram dali. Se uma criança pequena começa a encontrar momentos de satisfação sexual no prazer inocente proporcionado por seu próprio corpo, vocês reagem horrorizados e passam essa sensação de horror para ela. A criança se pergunta: o que fiz? O que fiz? Mamãe está furiosa? O que fiz? Com a sua raça de seres, isso não tem sido uma questão de quando vocês tornam o sexo conhecido para seus filhos, mas de quando param de exigir que eles neguem as suas próprias identidades como seres sexuais. Quando seus filhos têm entre 12 e 17 anos, a maioria de vocês já deixou de exigi-lo e diz basicamente, embora naturalmente não com palavras: vocês não falam sobre essas coisas. Está bem. Agora você pode notar que tem partes sexuais e coisas sexuais a fazer com elas. Contudo, a essa altura o mal já foi feito. Durante 10 anos ou mais, seus filhos aprenderam que deviam sentir vergonha dessas partes do corpo. Alguns nem mesmo sabem o nome certo delas. Ouvem desde algo como bumbum para suas nádegas, a palavras que alguns de vocês se esforçam para inventar, para evitar dizer simplesmente pênis ou vagina, tendo assim ficado muito claro que todas as coisas relacionadas com aquelas partes do corpo devem ser escondidas, não mencionadas e negadas. Seus filhos entram na puberdade sem saber o que fazer com o que está acontecendo com eles. Não tiveram preparação alguma, então é claro que se portam mal, reagindo às suas novas e mais prementes necessidades de modo desastroso, senão impróprio. Isso não é necessário e nem útil para seus filhos, muitos dos quais entram em suas vidas adultas com tabus sexuais, inibições e grandes bloqueios. Nas sociedades iluminadas, os filhos nunca são desencorajados, repreendidos ou corrigidos. Quando começam cedo a encontrar prazer nas naturezas de seus próprios seres, tampouco a sexualidade de seus pais, isto é, a identidade de seus pais como seres sexuais, é evitada ou necessariamente oculta. Os corpos nus dos pais, dos filhos ou dos seus irmãos são vistos e tratados como sendo totalmente naturais e maravilhosos, não como coisas que devem se envergonhar. As funções sexuais também são vistas como sendo totalmente naturais e maravilhosas. Em algumas sociedades, os pais copulam na frente de seus filhos, e o que poderia dar-lhes uma ideia melhor da beleza, da maravilha e da pura alegria da expressão sexual do amor do que isso? Porque os pais estão constantemente ditando os padrões de certo e errado de todos os comportamentos, e os filhos captam seus sinais sutis e não tão sutis de tudo através do que os vem pensando, dizendo e fazendo.
Como já foi observado, você pode chamar essas sociedades de pagãs ou primitivas. Contudo, nelas o estupro e os crimes passionais praticamente não existem. A prostituição é ridicularizada como sendo absurda e não se ouve falar em inibições ou disfunções sexuais. Embora essa abertura não seja recomendada nesse exato momento para a sua própria sociedade, em todos os ambientes, exceto nos mais extraordinários. Sem dúvida seria muito estigmatizadora culturalmente. É hora das assim chamadas civilizações modernas de seu planeta fazerem algo para acabar com a repressão e a culpa e a vergonha que frequentemente cercam e caracterizam a totalidade da expressão e a experiência sexual de sua sociedade. O senhor tem alguma sugestão, alguma ideia? Parem de ensinar a seus filhos desde o início de suas vidas que as coisas relacionadas com o funcionamento natural de seus corpos são vergonhosas e erradas. Parem de demonstrar-lhes que tudo que é sexual deve ser escondido. Permitam-lhes ver e observar o lado romântico de vocês. Deixem-nos vê-los abraçando-os, tocando-se, acariciando-se suavemente. Ver que seus pais se amam e que demonstram seu amor fisicamente é algo muito natural e maravilhoso. Você ficaria surpreso em saber em quantas famílias essa simples lição nunca foi ensinada. Quando seus filhos começam a ter suas sensações, curiosidades e necessidades sexuais, façam com que eles liguem essa nova e abrangente experiência de si mesmos em uma sensação interior de alegria e celebração, não de culpa e vergonha. E por favor, parem de esconder seus corpos de seus filhos. Não há mal algum em que eles os vejam nadando nus em um poço de rio ou na piscina do pátio dos fundos. Não fiquem em estado de choque se eles os virem indo do quarto para o banheiro sem roupões. Parem com essa enorme necessidade de se cobrir, evitar todas as oportunidades, embora inocentes, de se mostrar para seus filhos como seres com suas próprias identidades sexuais. As crianças acham que seus pais são assexuados porque eles se mostram assim. Então, imaginam que elas devem ser assim, porque todas as crianças imitam seus pais. Os terapeutas dizem que alguns filhos adultos têm, até hoje, muita dificuldade em imaginar seus pais fazendo aquilo, o que é claro enche esses filhos. Agora seus pacientes de raiva, culpa e vergonha, porque naturalmente desejam fazê-lo e se perguntam o que há de errado com eles. Então falem sobre sexo com seus filhos, riam do sexo com seus filhos, ensinem, permitam, lembrem e mostrem a eles como celebrar a sua sexualidade. É isso que vocês podem fazer com seus filhos, e façam-no desde o dia em que nasceram, com o primeiro beijo, o primeiro abraço, o primeiro carinho que receberam de vocês, e que os virem recebendo de seus parceiros. Obrigado. Eu tinha muitas esperanças de que o Senhor trouxesse um pouco de sanidade para esse tema. Mas tenho uma última pergunta. Quando é apropriado discutir especificamente a sexualidade com seus filhos? Eles lhe dirão quando chegar a hora.
cada criança deixará isso claro, se vocês realmente estiverem atentos. De fato, esse é um processo gradual e vocês saberão o modo apropriado para a idade de seus filhos de lidar com o desenvolvimento da sexualidade, se tiverem acabado com seus próprios bloqueios em relação a ela. Como fazemos isso? Façam o que é preciso. Participem de um seminário, vão a um terapeuta, juntem-se a um grupo, leiam um livro, meditem sobre ele, descubram uns aos outros. Acima de tudo, descubram novamente uns aos outros como homens e mulheres. Examinem, recuperem e reclamem as suas próprias sexualidades. Celebrem isso, apreciem isso, admitam isso. Admitam com alegria as suas próprias sexualidades e então poderão incentivar seus filhos a admitir a eles. Admitir as deles. Mais uma vez, obrigado. E agora, deixando de lado as considerações sobre os filhos e voltando ao tema mais amplo da sexualidade humana, eu tenho mais uma pergunta para lhe fazer. E ela pode parecer frívola e até mesmo desrespeitosa, mas não posso deixar esse diálogo terminar sem fazê-lo. Bem, pare de se desculpar e apenas faça a pergunta. Está bem, o sexo pode ser excessivo? Não, é claro que não. Mas a necessidade de sexo pode ser excessiva. E sugiro que desfrute de tudo, não necessite de coisa alguma, inclusive das pessoas, especialmente delas. Necessitar de alguém é o modo mais rápido de acabar com o relacionamento. Mas todos nós gostamos de nos sentir necessários. Então pare de gostar. Em vez disso, goste de se sentir desnecessários, porque a maior dádiva que você pode conceder a alguém é a força e o poder para não necessitar de você para nada. E assim a gente acaba esse capítulo 8, tá? Falando sobre sexualidade, bastante coisa a gente falou aqui, sobre sexualidade, sobre filhos, bastante coisa, tá, gente? Então fica aqui, tá? Hoje vamos acabar 6h46, um pouquinho mais cedo. A gente terminou esse capítulo e amanhã a gente segue no capítulo 9, tá bom, gente? Hoje é a live 25ª, né? É isso aí. Vou postar ali. Então, quem tem filhos, né? Quem tá nessa fase aí, acho que todas as fases ele falou aqui, né? Deus, passa para frente, né? Manda para as pessoas. Acho que vai ajudar bastante elas no tocante à sexualidade. Valeu? Até amanhã. Ó, e fica aqui o convite para vocês. Amanhã a gente vai estar com o encontro de homens lá na clínica, dia 5 e dia 6 o encontro das mulheres, tá bom? Então, dia 5 dos homens, dia 6 das mulheres. 15 para as 7 ali na Dental Class, ali na clínica, tá bom? Tchau, tchau.